A paz do Senhor para os irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos. Sempre será uma grande honra poder estar ministrando a palavra de Deus, expondo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Para nós ganharmos tempo, eu vou estar fazendo a leitura, e aí eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, e depois também o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Quem tiver sua Bíblia, mesmo estando em casa, é muito importante que haja o acompanhamento da leitura, para que também possamos compreender. Faremos leitura de outros textos também, mas de início estaremos refletindo sobre estes dois versículos, essas duas referências, João capítulo 15, versículo 26, e também João capítulo 16, versículos 7 e 8. Enquanto os irmãos procuram o texto em suas Bíblias, eu quero pedir a quem está em casa para compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que assim como nós estamos e seremos também abençoados, outras pessoas nesse momento poderão também receber de Deus uma palavra, uma orientação onde estiverem. Então é muito importante nós compartilharmos esta live, para que outras pessoas sejam também abençoadas por Deus. João capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. E também aos irmãos que estão aqui na igreja, podem, por favor, tomar assento. Aos que estão em casa, eu peço que estejam atentos, em atitude de oração, para que o Espírito Santo traga-nos a inspiração, este alimento que será para nós hoje. Irmãos, quando eu recebi do pastor Elias esta missão de estar compartilhando com a igreja uma palavra da parte de Deus no dia de hoje, me veio à mente um tema que eu considero ser muito relevante. Eu, na verdade, até questionei ao pastor Elias qual seria o tema, tendo em vista que terça-feira trata-se de um ensinamento mais direcionado, mas creio que o Espírito Santo, o pastor Elias não respondeu, para que eu pudesse usar o tema que Deus tinha colocado já no meu coração. Então o tema que eu estou colocando para nós meditarmos aqui é o seguinte: a igreja em tempo de pandemia e os dons espirituais. É um tema que me faz pensar neste momento em que a igreja está vivendo uma crise na área da saúde, o que acaba também acarretando crise em outras áreas, como a crise da economia, como a crise conjugal, como nós temos visto, muitos casais com problema agora, porque estão muito mais próximos. Crise em muitas áreas da vida que nós estamos observando. Mas como nós, como igreja, devemos nos comportar quando tratamos os dons espirituais? Alguns meses atrás, quando havia a possibilidade da igreja, a noiva de Cristo, estar se reunindo na igreja local, quando no dia de domingo o povo de Deus vinha
lugar, cada um caminhava até chegar à igreja e lá congregava um culto de adoração ao Senhor. A gente vinha nesse ritmo e, na verdade, sempre ou quase sempre foi assim: vir ao templo, aqui adorarmos ao Senhor. E falamos que neste lugar está a presença de Deus, e onde Deus está, acontecem coisas, existem manifestações que são exclusivas de um povo espiritual, e a igreja é um povo espiritual. Mas agora nós estamos observando certa dificuldade no entendimento que algumas pessoas estão tendo, como se comportar como cristão, como a noiva de Cristo, em um tempo que a igreja não pode estar mais reunida. Sentimos a dificuldade de cultuar a Deus com a distância entre os irmãos. Sentimos a falta de ouvir um instrumento tocando, sentimos a falta de ver o púlpito da igreja cheio, sentimos a falta de estarmos que é tão comum para o povo de Deus. Mas se há uma coisa que nós não podemos esquecer, é que, independente de como está se comportando a igreja local, seja ela se reunindo aqui no templo, ou não podendo estar reunida aqui, ainda assim continuamos sendo a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então não há distinção para nós em relação ao espiritual, devido à restrição quanto a estar em um lugar resumido, como o templo para adorar ao Senhor. Nós observamos, irmãos, que na corrida em que foi, nesse susto de não poder mais estar se reunindo, a gente observou que todos os pastores se preocuparam logo em manter um contato com sua membresia e principalmente estar influenciando o nosso povo com a transmissão dos cultos, ainda que seja pelo sistema de Facebook, pelo YouTube. Por causa da carência, por causa da necessidade que os homens, que as mulheres, que o povo de Deus tem em estar reunidos aqui, por causa do costume que temos de estarmos próximos cultuando ao Senhor. Mas é verdade que nós já não podemos estar todos os dias aqui. Domingo, quando dá a hora do culto, nós não nos arrumamos mais para vir para a igreja. Terça-feira, nós não temos essa preocupação mais de nos reunir para vir aprender a doutrina bíblica. No culto que fazíamos aqui de consagração, não pode mais acontecer. Mas nós ainda assim continuamos sendo a noiva de Cristo. E nós precisamos estar em nós, termos em nós as características da igreja de Cristo, a noiva espiritual. E é nesse entendimento, observando a dificuldade de algumas pessoas em continuar sendo a noiva de Cristo, com a ausência da igreja local, é que me faz estar preocupado quanto à aplicação dos dons espirituais. Porque nos reuníamos aqui domingo, e aí um se levantava com uma palavra profética, outro se levantava com dom de cura, outro se levantava falando línguas estranhas, outro se levantava com discernimento. Nós não estamos mais reunidos. E onde foram parar esses dons? E é importante nós observarmos que a aplicação desses dons não é para a igreja local. Ela é fundamental, a aplicação dos dons espirituais, para a noiva de Cristo, para a igreja espiritual. Mas devido a essa dificuldade que temos, observamos que algumas pessoas se esfriaram espiritualmente. E hoje não estão mais vivendo comportamentos de noiva. Estão necessitadas de viverem um reavivamento. Precisam novamente estarem se despertando, porque estavam fixas à igreja apenas local. Nesses dois textos que nós lemos, João capítulo 15, versículo 26, João capítulo 16, versículos 7 e 8,
Jesus tratando uma questão muito importante com seus discípulos. Jesus disse que ele retornaria para o Pai, ele voltaria para o lugar de onde ele tinha vindo, e ao chegar neste lugar, ao voltar para este lugar, ele enviaria o Consolador. Ele enviaria para o meio dos homens, para aqueles que eram seus discípulos, aqueles que ficaram aqui, um Espírito que é santo, na verdade, e tem por objetivo fazer algumas coisas que são fundamentais na vida do ser humano. Então o Espírito Santo, ele testifica Jesus Cristo, e ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, porque se eu não for, este Espírito não vem, mas ele vem com uma missão específica: testificar de mim mesmo. Segundo, convencer o homem do pecado e do juízo. Mas eu agora, para continuar a respeito desse entendimento da igreja em tempo de pandemia e os dons espirituais, eu preciso reportar ao que Paulo viveu uma certa vez. E aí o doutor Lucas escreve em seu livro, no seu tratado, Atos, a partir do capítulo 19, versículo, ele vai tratar, e Lucas escreve o seguinte: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam. A Bíblia, na versão King James, ela vai dizer: começaram a falar em línguas e profetizavam. Por que estou lendo nesse texto? Porque depois de Jesus ter dito que que enviaria o Espírito Santo para testificar aos homens a respeito da sua vida, da sua missão, e de ter dito que os homens seriam convencidos pelo próprio Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, pouco tempo depois encontramos o apóstolo Paulo chegando a um lugar onde estavam reunidos mais ou menos 12 homens. E Paulo vê que esses homens haviam se convertido ao cristianismo, seguiam a Jesus, a ponto deles serem chamados pelo Lucas de discípulos. Mas Paulo observa uma coisa interessante, e Paulo observou que faltava alguma coisa que era característico para a igreja. Paulo sabia que eles viviam um comportamento de discípulos, porque seguiam os ensinamentos de Jesus, mas eles não tinham algo que era fundamental para uma vida de prática cristã. Paulo observa e questiona logo: vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram: Espírito Santo? Ninguém nunca falou sobre isso com a gente. Ninguém nunca disse que havia um Espírito Santo. Como que nós receberemos isso se a gente não sabe o que é?
Aí Paulo questiona: mas vocês não foram batizados? E eles vão responder: nós fomos batizados no batismo de João. E aí Paulo vai dizer: olha, o batismo de João é o batismo para o arrependimento, porque João andava pelo deserto, andava pelas ruas, entrava na cidade dizendo: arrependei-vos, porque chegará o tempo em que vocês precisarão viver uma nova vida, diferente dessas baseada na prática do pecado. Ao ministrar essas palavras pelos desertos, pelas ruas, muitas pessoas olhavam para si e viam que a prática de vida que estavam vivendo realmente não era condizente com o padrão moral, ético de um ser humano como deveria, e arrependiam-se e decidiam viver uma nova vida. Então eram batizados por João, demonstrando o arrependimento da vida na prática do pecado, e se tornavam discípulos de João. Mas Jesus, uma certa vez, chegou até João, e João não quis batizar Jesus. E João começa a dizer para os seus discípulos, para aqueles que eram seus seguidores, dizendo assim: olha, esse aí que está vindo até mim para ser batizado para o arrependimento, não necessita de arrependimento, porque ele é justo. Por mim, ele não precisa ser batizado. Que pecado esse homem tem? Eu sou o que mereço, sou o que careço de ser batizado por você, Jesus. Mas Jesus, ele insiste com João para ser batizado, para deixar o exemplo para os demais homens. E João vai dizer: este batizará com fogo pelo Espírito Santo. A gente precisa entender essas coisas. Estamos com uma responsabilidade em nossos ombros, que é uma prática de vida espiritual cotidiana, todos os dias. E Paulo observou que lá onde ele chegou, esses homens, embora tinham professado o arrependimento, não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Isso foi notório quando Paulo chega, conversa com eles, observa neles o Espírito Santo. Imediatamente o apóstolo impõe a mão sobre eles, e vem sobre eles o Espírito Santo. Também imediatamente começam a falar em outras línguas e a profetizar. É simultâneo a ação de Paulo com a ação do Espírito Santo. Algumas perguntas. Como que pode pessoas que tinham se arrependido, passado pelo processo do batismo das águas, do batismo de João, e não conheciam ao Espírito Santo? Ali houve um arrependimento, tendo em vista que Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira pergunta é: como que chegou ao entendimento desses homens que eles precisavam mudar de vida, deixar a prática do pecado, se eles não conheceram o Espírito Santo? Quem convenceu? Quem mudou o entendimento desses homens, a ponto deles decidirem se batizarem? Como que pode ser isso? Ser convencido do pecado, da justiça e do juízo de Deus, sem uma interferência do Espírito Santo. A primeira coisa é que nós precisamos entender é que há uma ação do Espírito Santo para o condicionamento da salvação do ser humano. Há uma ação voluntária do Espírito Santo que está disponível para todo mundo. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo
vai estar imbuído de continuar agindo na vida do ser humano. É possível que o Espírito Santo consiga convencer alguém de que ele está errado, de que ele precisa mudar de vida, a pessoa chegue a este arrependimento, mas o Espírito Santo não entre naquela vida, não faça parte deste coração, não vai agir plenamente com uma missão que ele recebeu da parte de Deus. É bem distinto o que Jesus fala. Jesus fala, o Espírito Santo vai testificar. E a outra coisa é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Existem ações específicas e distintas que são realizadas pelo Espírito Santo. Então, pelo que nós observamos, é possível alguém se arrepender de um pecado, mas não ter em sua vida uma ação contínua do Espírito Santo. Está dando para entender, irmãos? Amém. É por isso que nós observamos que sempre existe alguém aceitando a Jesus. Sempre existem pessoas que estão reconhecendo uma vida sem a graça de Deus, quer dizer, uma vida errada, uma vida que não corresponde ao bem que esta própria pessoa reconhece que precisa viver. Olha, vamos tomar por exemplo quem tem alguns vícios, pessoas que são viciadas em bebidas alcoólicas. A pessoa promete tantas vezes parar de beber, mas não encontra forças, até o dia que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, chega ao seu coração, e por esta palavra ser inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo convence esta pessoa que ela precisa mudar de vida, e que se ela aceitar a Jesus, ela deixa de ser apenas uma criatura para ser filho de Deus. Então a pessoa aceita Jesus, ela não aguenta mais viver na prática do pecado, ela não aguenta mais viver no vício, aceitou a Jesus, passa pelo processo do batismo, mas a gente passa pelo processo do novo nascimento, e isto faz toda a diferença. Sempre que o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, o Espírito Santo deixa isso evidenciado. Sempre. É por isso que no início eu fiz uma distinção bem clara sobre a igreja local e a noiva de Cristo. Local é a igreja que se reúne, é a igreja que está aqui, é a igreja que contribui, é a igreja que canta, é a igreja que sente falta das quatro paredes, é a igreja que sente falta do culto, é a igreja que reclama quando o som está alto, é a igreja que reclama quando falta luz, é esse povo que vem para cá e congrega. Isso aqui é a igreja local, são os dizimistas, são aqueles que mantêm a obra de Deus. Mas dentro deste povo existe a igreja, existe a noiva de Cristo, e Jesus já deixou isso muito claro quando ele tratou a questão do joio e do trigo. Há evidências que testificam que alguém recebeu e não simplesmente foi convencido pelo Espírito Santo. Convencido, outra coisa é receber o Espírito Santo. Aqueles 12 homens, aproximadamente, que estavam ali, eles foram convencidos, chegaram ao reconhecimento que precisavam mudar de vida e optaram passar pelo processo do batismo nas águas praticado por João. Eu não sei, e provavelmente não foi João Batista que batizou esses homens.
alguém estava dando continuidade, até porque nessa questão de datas, João Batista já tinha morrido, mas a prática do batismo das águas continuou. É bem provável que os próprios apóstolos continuaram batizando. A gente observa que Filipe, estando caminhando pelo caminho, encontra-se com o eunuco, e o eunuco é convencido pela palavra de Deus, através da explanação de Filipe, e ele mesmo questiona: o que me impede de ser batizado? Quero ser batizado. Para-se a carruagem, Filipe, não era um apóstolo, um diácono, desceu e foi lá e fez o batismo. Então era uma prática comum, como nós fazemos hoje. Mas o texto não diz que este eunuco foi cheio do Espírito Santo. É um processo contínuo que precisamos viver. Tratando dessa questão, e voltando ao tema, para a gente relembrar do que estamos tratando, a igreja em tempo de pandemia e os dons espirituais. É bom nós lembrarmos, irmãos, que dentro do texto bíblico, nós vamos encontrar 3 classes de dons. 3 classes. Os dons de serviço, que está em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, os dons ministeriais, que são descritos em Efésios capítulo 4, versículo 11, e os dons do Espírito Santo, que são ministrados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10. É bem possível que encontremos também outros dons espalhados pela, mas eles estão esporádicos. Isso tudo por causa da multiforme graça de Deus. É importante, irmãos, nós entendermos que Jesus, ele se preocupou em enviar para nós o Espírito Santo. E ele disse que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. Quando existe a expressão século, não quer dizer que ao terminar um século, o Espírito Santo também termina a sua missão. Porque se fosse assim, na passagem do século 20 para o 21, também haveria necessidade de um reenvio, talvez de um outro Espírito Santo, ou de um outro Espírito para nós. E não foi isso que aconteceu. Mas o Espírito Santo, ele é dado à igreja para consolar. E esta palavra consolação também não é consolação no sentido de um acompanhamento no momento de tristeza. É orientação em tudo. E por esta multigraça, a forma de Deus, nós temos o Espírito Santo presente neste mundo. Mas o fato do Espírito Santo estar presente neste mundo não nos garante que ele está presente em nós. Não basta estar convencido do pecado e passar pelo processo do batismo. É necessário ter a presença, receber o Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo Paulo se preocupa, corre lá e coloca as mãos sobre aqueles homens, e sobre eles veio o Espírito Santo. Como o tempo ele é bastante restrito, eu não vou estar aqui aplicando as 3 classes de dons, mas para entendimento eu vou pegar os dons espirituais, que está baseado em 1 Coríntios capítulo 12. E aí eu quero fazer a leitura do texto para aplicação desse entendimento. 1 Coríntios capítulo 12.
Diz assim o texto. Eu vou ler o primeiro texto, depois vou pular para poder ganharmos tempo. Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Coríntios, dizendo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha a introdução que Paulo fala. Paulo quer dizer: eu não quero que lhe falte conhecimento a respeito dos dons espirituais. O termo usado por Paulo, aqui nesta versão, ela pode até espantar algumas pessoas, porque usa o termo ignorantes. Outras versões vão dizer falta de conhecimento, falta de entendimento. Mas Paulo achava que era importante, nós concordamos com Paulo, quando ele diz que os cristãos não podem ser ignorantes quanto aos dons espirituais. Não pode faltar conhecimento, não pode haver dúvidas, porque é fundamental para a vida cristã os dons espirituais. E o texto continua mais abaixo dizendo: o Espírito se mostra a cada um. E aí eu abro aspas. Esse a cada um está dizendo, não é somente sobre algumas pessoas, mas o Espírito se mostra a cada um, ou a cada uma das pessoas, para o benefício de todos. Para uma pessoa, o Espírito dá o dom de falar em sabedoria. Para outra, o mesmo Espírito dá o dom de falar com profundo conhecimento. O mesmo Espírito dá fé para uma pessoa e o poder de curar para outra. O Espírito dá para uma pessoa o dom de fazer milagres, para outra o dom de profetizar, e para outra o dom de distinguir entre bons e maus espíritos. Para uma pessoa o dom de falar em várias línguas, e para outra o dom de interpretar essas línguas. Mas é o mesmo e único Espírito que faz tudo isto. Ele distribui tudo a cada pessoa individualmente, da maneira que deseja. Novamente Paulo reforça a ideia de que cada um, lembrando que Paulo está dizendo isto aos irmãos da igreja de Corinto. Paulo vai dizer: irmãos, Deus dá, o Espírito Santo dá dons a cada um. Nesta ideia, Paulo quer dizer que todos os cristãos recebem dons espirituais. Dom espiritual dado a cada um para o benefício. Vamos voltar ao tema. A igreja em tempo de pandemia. Cadê a igreja do tempo de pandemia? Cada um em sua casa. Como que os cristãos agora farão uso dos dons espirituais? Como? Como nós estamos nos comportando em casa como crente? Como que estamos nos comportando como a noiva de Cristo, distantes da igreja local? Há entendimento em nós a respeito da unidade? É fácil pensar na unidade da igreja quando estamos reunidos aqui domingo à noite, terça-feira à noite, num grande congresso, pensamos na unidade da igreja. Mas agora, a mesma unidade precisa ser mantida com os membros distantes fisicamente. E aí a gente fica preocupado que distantes do templo também fica distante o entendimento. Muitas pessoas meditando na palavra, deixam de ter a atitude de oração, acabam se afastando da comunhão de Cristo,
porque falta a comunhão física. Muitas pessoas já se desviaram, já apostataram na fé e não se ativeram para isso ainda. Basta conversar com algumas pessoas pelas ruas. A apostasia, 2 meses se passaram. 2 meses se passaram. Como que algumas pessoas já estão com um nível de espiritualidade tão baixo? E aí, eu gravando algumas lives, eu tenho dito o seguinte: quanto tempo ainda você resiste de caminhada espiritual com esta vida que você está vivendo? Uma coisa que eu sempre digo lá na igreja: quer faltar um culto, falte culto de domingo, porque culto de domingo é culto para cantar, para adorar a Deus, para pregar o Evangelho. Mas culto de terça-feira aqui na matriz e culto de sexta-feira nas congregações e a escola bíblica dominical são fontes de alimento para nos abastecer espiritualmente para quando entrarmos no deserto. Como que vamos sobreviver ao tempo da pandemia? Quanto de fome temos ainda? Se não temos reservas para serem queimadas. Olhamos as virgens, todas elas com um perfil parecido de crente, de virgens, chamadas para fazer o cortejo, adornadas como deviam, vestidas como deviam, no lugar que deviam estar, no horário que deviam estar, compromissadas com o mesmo noivo, até que faltou a reserva. E o noivo não perdoou. Em tempo de pandemia, como se comporta o cristão? E aí a gente observa que precisamos estar atentos para que o nosso comportamento não seja um comportamento puramente de rotina diária de crente. Nós não podemos ter o compromisso com uma carteirinha de crente. Nós não podemos ter o compromisso com a função ministerial. Não. Nós precisamos ter, na verdade, uma atitude diária de vida espiritual. E observando isso, que eu vou fazer uma outra pergunta: temos recebido de verdade o Espírito Santo? E esta pergunta precisa ser levada muito a sério, porque todos os que receberam o Espírito Santo de verdade, fica testificável que o Espírito Santo está nela. Não basta ter um título. É claro que o Evangelho de Cristo, ele é imaculado. O Evangelho de Cristo, ele não vai passar vergonha. O Evangelho de Cristo não será contaminado. Mas existem pessoas que estão produzindo escândalos, e esses escândalos acabam nos atingindo. E aí você pergunta: quem foi que fez esse absurdo? Foi um crente, foi um cristão. Não, ele não era cristão, ele era membro de uma igreja local, ele usava uma roupa de crente, ele usava um linguajar de crente, mas ele não era um cristão de verdade. Ele chegou na igreja, levantou as mãos, se arrependeu dos pecados, mas o Espírito Santo não está nele, então ele não é um cristão. Temos recebido o Espírito Santo de verdade, porque quando recebemos o Espírito Santo de verdade,
acontece aquilo que aconteceu lá quando Paulo impôs as mãos sobre aqueles homens. Foi evidenciado. É claro que naquele momento foi evidenciado mas nós lemos aqui que existem outras formas, outros dons que evidenciam o Espírito Santo de uma pessoa. E Paulo lá em cima, ele diz que a cada um o Espírito Santo é dado para o bem de todos. Olha o problema que nós estamos vivendo agora. Pessoas que, por terem o título de crente, por se vestirem e aprenderem a falar como crente, começam a falar em nome de Deus aquilo que Deus não mandou falar. E tem a ousadia de dizer que estão sendo inspirados pelo Espírito Santo. E aí eu preciso voltar ao que o profeta Jeremias falou. Jeremias, inspirado por Deus, vai dizer: Deus diz que tem contra os falsos profetas, que dizem aquilo que Deus não mandou dizer. Dentro da relação dos dons espirituais, nós lemos que existe um dom que é para discernir bons e maus espíritos. Quanta coisa ouvimos que dizem que é da parte de Deus e simplesmente Deus nunca quis falar. Pior ainda, quando nós como cristãos, e aí chama mais ainda a responsabilidade dos líderes, dos pastores, quando querem convencer a igreja de uma verdade que ele acredita, muitas das vezes não está pautada na palavra de Deus, diz que fala aquilo que Deus falou. Simplesmente é um achismo, simplesmente é uma mera interpretação, às vezes até errada, do próprio texto bíblico. Paulo vai dizer que o Espírito Santo foi dado para que haja benefício de todos. Como que você que está em casa, como que eu, quando estou em casa, como que nós irmãos que já estamos sem nos reunir há praticamente 2 meses, como que estamos beneficiando a todos à distância? Como estamos fazendo uso dos dons espirituais se estamos distantes? A Bíblia diz que não pode faltar profecia. E a profecia aqui é o emprego da palavra de Deus. Observamos que a cada 3 minutos recebemos uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem de cunho espírita, mensagem de cunho satânico, mensagem de autoajuda, mensagem de questões políticas. Todas essas mensagens não providas de Deus acabam nos abatendo, quando na verdade deveríamos ter em nós um comportamento refletindo a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Pior ainda é quando alguém diz que aceitou Jesus, passou pelo processo do batismo e agora ele tem coragem de dizer que não tem dom espiritual. Aí você pergunta: qual o seu dom? Não tem. Então você não recebeu o Espírito Santo. Então você não é um cristão. Pior ainda, se é que pode ficar pior, quando as pessoas que se dizem cristãos não querem buscar os dons para não ter o trabalho, para não ter o
uma vida espiritual. Dá para entender do que nós estamos tratando aqui? É relevante nós pensarmos nisso hoje. A igreja que está distante dessa comunhão precisa ter o mesmo comportamento cristão. O Espírito Santo, ele não mudou a sua ação por causa da distância física causada na igreja local. O Espírito Santo, ele precisa continuar agindo, mas o que observamos é uma frieza espiritual, um distanciamento do compromisso cristão que as pessoas estão tendo. Se alguém afirma que não tem dom, eu afirmo que você não tem o Espírito Santo. Eu vou repetir. Se alguém afirma que não tem o dom, eu vou dizer um pelo menos. Porque quando Paulo colocou a mão, não foram manifestos 9 dons, 2 apenas: falar em línguas e profetizar. Se você não tem um pelo menos, você não tem o Espírito Santo. Só que a coisa ainda pode ficar pior. É a pessoa dizer que tem o dom, mas o dom não foi despertado ainda. Porque tem o texto, o dom que há em ti. Aí eu vou usar a palavra de Paulo: não seja ignorante, irmãos. Não viva uma vida sem conhecimento. Não se permita viver essa vida medíocre e espiritual. Se você tem o Espírito Santo, você tem o dom. E aí eu preciso voltar a uma palavra que Jesus tratou com os seus discípulos, dizendo que deu a uma quantidade de talentos, deu a outra quantidade, e depois ele volta para cobrar. Alguém fica revoltado com Jesus, porque ele diz assim: Jesus, ou o Senhor, na verdade, né? Senhor, você me deu um talento, eu enterrei. É melhor garantir um do que perder ele na negociação. E aí, meu amigo, o homem, o Senhor não perdoa. A gente acaba observando que a gente prega um Jesus totalmente diferente, né? Porque nós estamos aqui falando de um Deus que não abre mão daquilo que ele firmou com o ser humano. E aí o Senhor da seara fala assim: olha, você não sabe que eu mando colher até onde eu não plantei? Olha o rigor deste Senhor. E Jesus ali estava apontando isso para o próprio Deus. Se Deus deu, precisamos fazer uso e não negligenciar. Então, se você não tem dom, você não tem o Espírito Santo. Se você diz que tem o Espírito Santo e diz que não tem dom, é melhor repensar a sua vida cristã. Se você diz que tem dom e não usa, você está causando um mal à igreja, à noiva de Cristo. Porque Paulo vai dizer que o dom é dado a cada um para o benefício de todos. Se Deus te deu um dom e você não faz uso, você está fazendo exatamente o inverso. Ao invés de trazer o benefício, está trazendo o mal. Alguém que tem o dom de cura, parou de orar por cura. Por quê?
Ah, não, porque agora as pessoas estão indo para o médico. Não, mas você tem um dom, continua orando pelo dom. Continua exercendo. Ah, não, os dias são outros. Não, continua. A noiva de Cristo continua. Eu quero já partir para o encerramento, dizendo o seguinte: esse questionamento que nós estamos tratando aqui é realmente relevante para você? Você percebe se o assunto que foi tratado aqui hoje, debaixo desse tema, a igreja em tempo de pandemia e os dons espirituais, é relevante para você? Quantos de nós conseguimos realmente assumir, irmãos, o quanto relevante é este tema e este assunto? E agora, o que se faz? Porque também não adianta só trazer à consciência a importância do assunto, mas o que fazemos agora? O cristão, e aí eu vou considerar que todos aqueles que se dizem cristãos já receberam o Espírito Santo, precisam exercer os dons espirituais. Você precisa permitir que as pessoas, que a igreja, que o restante de membros da noiva de Cristo sejam beneficiados pelos dons que foi confiado a você. E eu encerro esta palavra dizendo o seguinte: também em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele vai tratar, parece que ele vai fazer um fechamento, quase que um fechamento, sobre essas questões em que trata os dons espirituais. Ele vai dizer: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Irmãos, entendam uma coisa: Paulo está dizendo que há uma relevância muito grande no amor. O amor, ele é um atributo de Deus. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. É por isso que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os mandamentos de Deus tratam primeiramente a respeito do amor. Amarás ao Senhor teu Deus, amarás, e ao teu próximo. Mas aqui, quando ele fala que ainda que eu te falasse ainda que eu tivesse toda a profecia, ainda que eu falasse muito e não tivesse amor, nada valeria. Algumas pessoas erradamente acham que Paulo diz que o amor é mais importante do que os dons, e na verdade não é isso que Paulo está dizendo. Aqui Paulo não diz que o amor substitui os dons, mas ele diz que os dons seriam inválidos sem o amor. Eu amo, tem que ter dom. Tenho dom, tem que amar. Paulo não está dizendo que o amor substitui os dons, não. Amar é uma obrigação, é uma ordenança, é imperativo, amai. Então Paulo diz que se você quer exercer dons, faça isso, e isso é indispensável, isso é fundamental, isso é para benefício de todos, mas faça isso
Não faça isso por vaidade. Não faça isso por vanglória. Lembrando que todos que receberam o Espírito Santo têm dons e precisam exercer para o benefício da Igreja de Cristo. Mas isso precisa ser feito com a prática do amor. Portanto, irmãos, é indispensável os dons com esta prática. Amém? Eu termino agora voltando ao tema, dizendo: a igreja em tempo de pandemia e os dons espirituais. Como nós estamos nos comportando? Que Deus, nessa noite, faça com que os nossos corações entendam com a maior clareza possível esta mensagem, esta palavra, que eu tenho plena certeza que veio da parte de Deus.